O fato é, o Real está valorizando muito esse Mundial. Por um dos motivos é esse que eu coloquei na minha fanpage lá do Esporte Interativo. Facebook.com/Bruno Formiga é Olha lá, eu fiz um corte, isso aí é um print que eu dei da apresentação do jogo de ontem, antes do jogo. Falando, ó, a equipe branca acumula 20 vitórias consecutivas e enfrenta o Cruz Azul na sua primeira partida oficial em Marrakech. Aí tem o lead, né, que é o primeiro parágrafo da notícia, falando, chegou o momento, o Real Madrid acumula 20 vitórias, tal. Pode ganhar o seu primeiro Mundial de Clubes e colocar um broche de ouro no espetáculo há ano que tem feito, desde que já ganhou a Copa do Rei, Champions League e Supercopa da Espanha. O que eu quero dizer com isso? Que o Real Madrid, a maior grife do futebol mundial, o maior clube do século XX, um dos maiores ganhadores, poderia, se quisesse, usar o termo, porque ele já tem 3 campeonatos intercontinentais. Poderia falar, eu sou tricampeão do mundo, eu vou em busca do tetra. Mas não, o Real Madrid está tratando o Mundial como ele deve ser tratado, Mundial. O que ele ganhou lá atrás, né, nos anos 60, depois em 98, em 2002, foi um torneio intercontinental, que não é maior nem menor, ele só tem este nome. E o que eu quis discutir é o seguinte, na prática, cada um entende o título como quiser. Mas a maneira como cada clube conversa com a sua própria história, a maneira honesta de você conversar com o seu próprio torcedor, de você rotular o seu próprio título. Mas, por exemplo, é você um intercontinental. E eu acho que está inserido uma arrogância grande no brasileiro quando ele trata o intercontinental como mundial, coisa que o europeu nunca fez. Porque não tem como, na lógica, você ter um mundial sem os outros continentes. É simples. Aí eu coloquei, já teve, sei lá, 500 curtidas, não sei como é que tá lá, mas o debate tá legal. E um cara falou, então a Copa do Mundo de 30 não pode ser considerada porque não tinha times de todos os continentes. É diferente. O convite estava lá, as equipes não quiseram participar e existia a chancela da FIFA. O nome do campeonato já era aquele. Eu querer inventar que um campeonato de um continente contra o outro é um mundial, é você ignorar o resto do mundo. Mas você acha que a diretoria do Flamengo ou do São Paulo falar que os times são campeões mundiais? Eles são campeões intercontinentais. Mas aí eu acho que é uma discussão muito pesada. Não é pesada, é um fato. Mas era considerado. Aí eu acho o seguinte, se chamava Mundial Interclubes. Não se chamava campeão, é intercontinental. Então a imprensa esse tempo todo tá todo mundo errado, equivocado. Aqui sim. Aqui no Brasil nós mascaramos. Não, olha só, peraí. Era outro formato. Era outro campeão do mundo. A partir do momento Flamengo, que a FIFA, tanto que a FIFA assumiu esse campeonato. A FIFA assumiu, calma. O Mundial em 2000. Rapaz, você vai arrumar um problema tirando esse título mundial de São Paulo do Flamengo. Mas não tira, aí é que é o problema. Eu tô falando comigo. Ninguém tá tirando título nenhum. Peraí, exatamente. Respeita a estrela na cabine, Peraí, gente, rapaz, peraí, rapidinho. Peraí, um segundo. Nomenclatura à parte. O título intercontinental, ele tem o mesmo peso e valor do título mundial? Tem. Então, amigo, nós estamos discutindo nada. Não estamos discutindo Também nada. acho. Sabe por quê? Se tem o mesmo valor, nós estamos discutindo o nome. Sabe por que eu vou discutir? Porque o mesmo torcedor do Flamengo e do São Paulo, que são ex-campeões brasileiros, ficaram revoltados quando a CBF unificou os títulos de Palmeiras e Santos, porque foram ultrapassados. Estes torcedores não aceitam que o Santos e o Palmeiras tenham 8 títulos brasileiros. E na época, o brasileiro era o Roberto Gomes Pedrosa, eram os outros campeonatos proporcionais. Mas este torcedor, porque não lhe interessa, ele não aceita a unificação. Então, por que é que ele tem que hoje aceitar o Intercontinental como mundial? Porque lhe interessa. Mas quando não interessa, ele não aceita. E é só isso que eu não suporto. Sim, tudo bem. É o recorte que olha para o seu próprio umbigo. Mas eu acho o seguinte, que essa questão do Campeonato Brasileiro, a avaliação não foi criteriosa. Essa é a minha visão. Não dá pra entender, mas por que não foi criteriosa? Mas o peso na época era o mesmo. Não, tanto que o Palmeiras tem título de 2 anos mas dois títulos no mesmo ano. 2 brasileiros no mesmo ano. Tudo bem. Como em 2000 aconteceu, que em 2001 terminou o campeonato de 2000. O Vasco foi campeão de 2000 e 2001. Tudo bem, mas aí foi uma circunstância excepcional, né? Como foi o título duplo do Palmeiras. Tudo bem. Mas aí o argumento é, poxa, mas o Santos foi campeão com 6 clubes. Ora bolas, um time foi campeão mundial com 2. E hoje você tem um Mundial com 6. E é óbvio, o que eu estou querendo levar em discussão é só fomentar o debate. Claro. É só colocar a dúvida na cabeça de quem às vezes engole discursos sem pensar. O cara joga isso para você
E você, às vezes, consome e repassa isso sem nem refletir. O que eu peço aqui é só pra gente refletir, pra mais na frente discutir, não só o que interessa a gente. Pro torcedor do Flamengo e do São Paulo, não achar que eu sou campeão mundial, mas o Santos não é 8 vezes campeão brasileiro. Ou o Santos é 8 vezes campeão brasileiro e você é campeão mundial, ou ninguém é.